Capítulo 11. Nitya Dharma e Idolatria. Na margem ocidental do Bhagirathi, no distrito de Koladwipa, em Navadvipa, há um vilarejo famoso chamado Kuliya Parapura. Na época de Sriman Mahaprabhu, um Vaishnava muito respeitado e muito influente chamado Sri Madhava Dasa Chattopadhyaya, também conhecido como Chakauri Chattopadhyaya, vivia naquele vilarejo. Chakauri Chattopadhyaya tinha um filho chamado Srila Vansi Vadananda Thakur. Pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Vansi Vadananda tinha um grande poder de autoridade, e todos o chamavam de Vansi Vadananda Prabhu, pois o consideravam uma encarnação da flauta de Krishna. Ele ficou célebre porque foi o recipiente especial da misericórdia de Sri Vishnu Priya. Depois do desaparecimento de Sri Priyaja, Vansi Prabhu transferiu a deidade de Sri Dham Mayapur para Kuliya Parapura, anteriormente adorada por ela. Depois disso, os descendentes de Vansi Prabhu realizaram serviço àquela deidade por algum tempo. No entanto, quando esses descendentes mudaram-se de Kuliya Parapura para Shripad Bhaganapara, após terem obtido a misericórdia de Sri Janavamata, os Sevaitas de Malancha deram continuidade à adoração à deidade em Kuliya Grama. Naquela época, Kuliya Grama estava situada do outro lado, em frente de Pratina, velha Navadvipa, às margens do Ganga, e abrangia muitos povoados pequenos, entre os quais Tindadanga e outros eram bastante famosos. Certa vez, um comerciante devoto de Tindadanga organizou um grande festival no templo de Kuliya Parapura, para o qual convidou muitos brahmanas panditas e todos os Vaishnavas residentes na área dos 52 km² de Navadvipa. No dia do festival, os Vaishnavas vieram de todas as direções, cada qual acompanhado de sua própria comitiva. Shri Anantadasa veio de Shri Nrsimhapali, Gora Chandradas Babaji de Shri Mayapur, Shri Narayana Das Babaji de Shri Bilva Pushkarini, o renomado Narahari Dasa de Shri Mudram Duma, Shri Paramahansa Babaji Shri Vaishnava Dasa de Godruma e Shri Satyanandana Dasa de Shri Samudragaha. As testas dos Vaishnavas estavam decoradas com marcas de tilaka, indicando serem seus corpos templos de Shri Hari. Eles usavam tulasi mala nos pescoços e os membros de seus corpos tinham um aspecto esplêndido por trazerem gravados os nomes de Shri Gaura Nityananda. Alguns tinham Harinama mala nas mãos, outros executavam em voz alta Sankirtana do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ao acompanhamento de mridanga e kartals. Alguns dançavam sem parar enquanto se movimentavam cantando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda. Podiam-se ver manifestações externas de êxtase, tais como torrentes de lágrimas e pelos arrepiados nos corpos de muitos Vaishnavas. Enquanto choravam, alguns exclamavam ardentemente: "Ó Gorakishora, quando você irá me conceder a visão de seus passatempos eternos em Navadvipa?" Havia muitos grupos de Vaishnavas que cantavam Shri Nama ao acompanhamento de mridanga e outros instrumentos enquanto caminhavam. As mulheres de Kuliya, que também eram bhaktas de Shri Gauranga, impressionada ao ver aquelas emoções espirituais,
louvaram a boa fortuna espiritual dos Vaishnavas. Prosseguindo dessa maneira, os Vaishnavas chegaram ao Natya Mandira, o Mandira da dança, bem ao lado do altar das deidades. Era ali que Sriman Mahaprabhu dançava e realizava Sankirtana. O comerciante patrocinador do festival saudou a todos. Como sinal de submissão, ele trazia uma faixa de pano ao redor do pescoço e caiu aos pés dos Vaishnavas, expressando sentimentos de grande humildade. Quando todos os Vaishnavas sentaram-se no Natya Mandira, os Sevaitas do templo trouxeram guirlanda de flores para Sadhan e colocaram nas voltas dos seus pescoços. Passaram então a cantar melodiosamente os poéticos versos, slokas do Sri Chaitanya Mangala, com a audição da lila ambrosíaca de Sri Chaitanya Deva. Aqueles Vaishnavas começaram a manifestar diversos tipos de Sattvic Bhava. Enquanto estavam todos assim absortos em Premananda, o porteiro entrou e se dirigiu às autoridades do templo. O Mula Mor de Satasaika Paragana, agora sentado fora do salão de reunião com seus companheiros e seguidores, pede para ter uma conversa com algum dos panditas Vaishnavas. As autoridades do templo, por sua vez, informaram aos elevados panditas Babaji que o Mula havia chegado e desejava falar com eles. Tão logo os Vaishnavas receberam aquela notícia, devido ao rompimento do fluxo de raça transcendental, o humor da reunião ficou tomado de melancolia. Krishnadas Babaji Mahashaya de Sri Madhyadvipa perguntou às autoridades do templo: qual é a intenção do Mula Sahib? Eles responderam: o Mula Sahib quer discutir sobre assuntos espirituais com os panditas Vaishnavas. Eles acrescentaram que o Mula era o principal entre os eruditos muçulmanos e muito respeitado pelo imperador de Delhi. Apesar de sempre devotado a promover sua própria religião, não era nem um pouco hostil ou agressivo com outras religiões. Em tom de humildade, as autoridades do templo solicitaram que um ou dois panditas Vaishnavas se apresentassem para conversar sobre o Shastra com ele, para demonstrar-lhe a preeminência do sagrado Vaishnava Dharma. Alguns dos Vaishnavas, ao perceber uma oportunidade de apresentar o Vaishnava Dharma, sentiram-se inspirados a falar com o Mula Sahib. Por fim, resolveram entre si que Gaurachandra Dasa Pandita de Sri Mayapur e Vaishnava Das Pandita Babaji de Sri Gudruma, Premadas Babaji de Janu Nagara, Kalia Pavana Das Babaji de Champahata deveriam conversar com o Mula Sahib. Todos os demais Vaishnavas também poderiam ir assistir à discussão deles quando a recitação do Sri Chaitanya Mangala tivesse terminado. Ouvindo essa decisão, os 4 Babaji exclamaram Jai Nityananda e acompanharam o Mahanta até o amplo pátio fora do templo. O Mula e seus associados estavam sentados no pátio sob uma agradável e refrescante sombra de uma grande figueira de Bengala. Quando eles viram os Vaishnavas se aproximando, o Mula e sua comitiva puseram-se de pé para recebê-los cordialmente. Sabendo que todas as divas são servas de Krishna, eles por sua vez ofereceram Dandavata a Sri Vasudeva, situado no coração do Mula e de seus companheiros. Então tomaram seus respectivos assentos. A visão daquele cenário era algo extraordinário. De um lado, acomodaram-se 50 muçulmanos eruditos e bem vestidos, com barbas brancas, deixando seus majestosos e decorados garanhões amarrados atrás. Do outro, 4 Vaishnavas de semblantes divinos sentaram-se de um modo humilde. Com grande expectativa,
Muitos hindus vieram e sentaram atrás deles. Outras pessoas também se reuniram e sentaram ali nas proximidades. Pandita Gorachanda foi o primeiro a falar. Ele perguntou: Ó grande almas, por que vocês convocaram pessoas de tamanha insignificância como nós? Mullah Badruddin Sahib respondeu em tom humilde: Salam, nós desejamos fazer algumas perguntas a vocês. Pandita Gorachanda disse: Que conhecimento nós temos para possivelmente responder às perguntas eruditas de vocês? Badruddin Sahib aproximou-se um pouco e disse: Irmãos, desde a antiguidade a sociedade hindu tem adorado os devas e devis. Porém, conforme constatamos em nosso Alcorão, Allah é um só, não dois. Ele não tem forma. Fazer alguma imagem dele e adorá-la é uma ofensa. Como tenho uma dúvida quanto a este assunto, consultei muitos brahmanas pandita na esperança de saná-la. Segundo me responderam esses panditas, Allah é de fato sem forma. Porém, não é possível conceber algo que não tenha forma. Portanto, a pessoa deve primeiro criar uma forma imaginária de Allah e meditar nele, adorando tal forma. Entretanto, não estou satisfeita com esta resposta, porque criar uma forma imaginária de Allah é obra de Satã. Ela chama-se But e é completamente proibido adorá-la. Logo, longe de agradar a Allah, tal adoração só faz a pessoa seu objeto de punição. Ficamos sabendo que seu preceptor original, Sri Chaitanya Deva, corrigiu todas as falhas do Dharma hindu. Todavia, sua Sampradaya também dispõe de adoração a formas materiais. Queremos saber por que vocês Vaishnavas não abandonaram a adoração às formas materiais, embora sejam peritos nas decisões do Shastra. Interiormente, os panditas Vaishnavas se divertiram com a pergunta do Mula. E externamente, eles pediram: Pandita Gorachanda Mahashaya, por favor, faça a gentileza de responder adequadamente à pergunta do Mula. Pandita Gorachanda disse graciosamente: Como queira, e passou a responder à pergunta. Gorachanda: Nós chamamos de Bhagavan aquele a que você se refere como Allah. O Senhor Supremo é um só, mas é conhecido por nomes diferentes no Alcorão, nos Puranas e em diversos diferentes países e idiomas. Primeiramente, vamos considerar que o nome que engloba todas as características do Senhor Supremo deve ser dado proeminência. Por este motivo, nós temos maior estima pelo nome Bhagavan do que pelos nomes Allah, Brahma e Paramatma. Apesar da palavra Allah se referir àquele ser a quem ninguém supera, nós não consideramos tal grandeza ou supremacia como sendo a característica máxima do Senhor. Ao contrário, a característica invocadora do grau supremo de maravilhamento, Chamakarita e doçura Madhuri, é digna de maior atenção. Algo que seja extremamente grandioso inspira um tipo de maravilhamento. Contudo, a extrema pequenez é a contraparte da grandiosidade e inspira outra classe de prodígio. Logo, o nome Allah não expressa o limite máximo de admiração, pois exprime a grandiosidade, mas não a extrema pequenez. Por outro lado, a palavra Bhagavan inclui todo tipo imaginável de maravilhamento. A primeira característica de Bhagavan é a Svarya, opulência, plena, a qual se refere ao limite máximo de grandiosidade e extrema pequenez. Em sua segunda característica,
Ele é o mais poderoso porque possui todas as Shaktis, Sarva Shaktimata. Tudo quanto esteja além do alcance do intelecto humano é regido pela Achintya Shakti, potência inconcebível de Ishvara, mediante a qual ele é dotado de forma e é sem forma simultaneamente. Achar que Ishvara não tem forma é rejeitar sua Achintya Shakti, por meio da qual Bhagavan manifesta sua forma e passatempos eterno diante de seus bhaktas. Allah, Brahma ou Paramatma são Nirakara, sem forma, e por isso não tem nenhuma característica maravilhosa em especial. A terceira característica de Bhagavan é que ele é sempre Mangalamaya, auspicioso, e Yashapurna, todo famoso. Por isso, seus passatempos são saturados de néctar. Como quarta característica, ele possui toda a beleza, Saundharya. Todos os seres vivos dotados de visão transcendental o veem como a pessoa mais bela. A quinta característica de Bhagavan é seu conhecimento ilimitado, a Sesha Jnana. Isto significa que ele é puro, completo, onisciente e transcendental à matéria mundana. Sua forma é a própria personificação da consciência e está além de todos os elementos materiais, Bhut. Sua sexta característica é que, muito embora seja o mestre controlador de todas as divas, ele é desapegado, Nirlepa, e independente, Swantantra. São estas 6 características principais de Bhagavan. Bhagavan apresenta 2 manifestações: seu aspecto de Aishvarya, majestade, e seu aspecto de Madhurya, doçura. Sua manifestação Madhurya é a amiga suprema das divas, e esta personalidade conhecida como Krishna ou Chaitanya, o Senhor de nossos corações. Ao dizer que adorar alguma forma imaginária do Senhor é adoração a formas materiais, Bhut Parasta, em árabe, ou Bhuta Puja, sânscrito, também concordamos com você. O Dharma dos Vaishnavas é adorar a forma da deidade eterna e plenamente consciente de Bhagavan. Por isso, a idolatria, Bhut Parasta, não faz parte da doutrina Vaishnava. A pessoa deve claramente entender que a adoração Vaishnava à deidade não é idolatria. Não se pode proibir a adoração à deidade simplesmente porque alguns livros não permitem a idolatria. Tudo depende da qualidade da fé no coração do adorador. Quanto mais o nosso coração conseguir transcender a influência da matéria, tanto mais competentes seremos para adorar a forma pura da deidade. Você é o Mullah Sahib, o líder dos eruditos muçulmanos, e seu coração deve estar livre da influência da matéria. Mas o que você me diz daqueles seus discípulos que não são tão eruditos assim? Seus corações estão livres de todos os pensamentos materiais? Quanto mais alguém se absorve em pensamentos materiais, mais se compromete com a adoração à matéria. Apesar de alegar que o Senhor é sem forma, seu coração ainda está cheio de pensamentos materiais. Para a população em geral, é muito difícil adorar a forma pura da deidade, pois semelhante adoração é rigorosamente uma questão de qualificação pessoal. Em outras palavras, somente aquele que conseguiu se elevar além da influência da matéria pode transcender pensamentos na forma material. Sinceramente, solicito que empregue toda a sua atenção ao considerar este assunto. Mula. Refleti sobre o que você afirmou
com toda a atenção. Você disse que Bhagavan é possuidor de 6 extraordinários atributos do Supremo, e concluí que o Alcorão também descreve as mesmas 6 qualidades com relação à palavra Allah. Não há por que argumentarmos sobre o significado de Allah. Allah é Bhagavan. Gaurachandra: muito bom. Se é assim, você deve aceitar a beleza e a opulência do Ser Supremo. Você reconhece, portanto, que ele possui uma forma esplêndida no mundo espiritual, a qual é distinta do mundo de matéria mundana. Esta é a forma divina de nossa deidade. Mula: como está escrito em nosso Alcorão, a entidade suprema tem uma forma divina plenamente consciente. Logo, somos compelidos a aceitar tal fato. No entanto, qualquer imagem daquela forma espiritual é material. É o que chamamos de But. Adoração a But não é adoração ao Ser Supremo. Diga-me, por favor, qual é o seu ponto de vista a este respeito? Gaurachandra: os Shastras Vaishnavas estabelecem como devemos adorar a divina forma espiritual da deidade de Bhagavan. Para a classe de devotos elevadas, não há nenhuma prescrição no que se refere à adoração de objetos materiais feitos de terra, água, fogo ou outros elementos. O Srimad Bhagavatam 10.84.13 afirma: alguém que considera seu corpo inerte, formado pelos 3 elementos, Vata, Pitta e Kapha, ser o seu eu real, que considera sua esposa, filhos e outros como sendo seu, que considera os lugares mundanos feitos de terra, pedra ou madeira serem adoráveis, e que consideram locais de peregrinação como sendo apenas água, porém não consideram os Bhagavat Bhaktas mais queridos do que a si mesmo, como sendo um dos seus, e como adoráveis e também como sendo local de peregrinação, tal pessoa, apesar de ser humana, não passa de um asno entre os animais. O Gita 9.25 diz: aqueles que adoram a matéria vão para os reinos materiais. Segundo podemos constatar nestas e tantas outras afirmações conclusivas do Shastra, não há fundamento algum para adoração à matéria morta. Há ainda algo importante a ser considerado neste contexto. Os seres humanos enquadram-se em diferentes graus de qualificação de acordo com o conhecimento e samskara por eles adquiridos. Somente aqueles que conseguem entender a existência espiritual pura são competentes para adorar a forma espiritual pura da deidade. O entendimento de cada um é proporcional ao seu desenvolvimento a este respeito. Aquele cuja qualificação espiritual é extremamente baixa não consegue entender o estado puro espiritual de existência. Mesmo quando tais pessoas meditam no Senhor em suas mentes, a forma que imaginam é material, e ativar a mente para meditar numa forma material é o mesmo que construir uma forma de elementos físicos e considerá-la a forma do Senhor. É por isso que adorar a deidade é benéfico para uma pessoa neste nível de qualificação. Para falar a verdade, seria muito inauspicioso para as pessoas em geral se não houvesse adoração às deidades. Ao sentirem-se inclinadas a prestar serviço ao Senhor, as divas comuns desanimam se não conseguem ver a forma da deidade do Senhor diante delas. Em religiões nas quais não há adoração à deidade, os membros situados em um nível inferior de qualificação espiritual são bastante materialistas e esquecidos de Ishvara, ou vivem em estado de distração. Portanto, a adoração à deidade
é o alicerce da religião para toda a humanidade. A forma de Parameshvara, revelada aos Mahajanas imerso em transe de Jnana Yoga puro, é a forma pura e transcendental na qual eles meditam em seus corações, as quais são purificados por Bhakti. Quando, depois de incessante meditação, o coração do Bhakta se revela ao mundo, a imagem da forma transcendental do Senhor torna-se modelada neste mundo material. Ao ser refletida dessa maneira pelos Mahajana, a forma divina do Senhor torna-se a forma da deidade. A forma da deidade é sempre em Chinmaya, espiritual e consciente, para aquele situado na plataforma mais elevada de elegibilidade. Já os situados no nível intermediário veem a deidade como dotada de percepção e consciência, ou seja, o devoto intermediário tem fé de que a deidade, além de estar consciente de seus pensamentos e orações, aceita seu humor de adoração. Todavia, o devoto intermediário, ao contrário do devoto avançado, não percebe a deidade diretamente como a forma espiritual e onisciente de Bhagavan. Aquele situado no nível inferior, a princípio, vê a deidade como sendo material. Porém, no devido tempo, a deidade revelará sua forma espiritual pura, a inteligência purificada pelo amor espiritual. Logo, a forma da deidade de Bhagavan é apropriada para ser adorada e servida por todas as classes de devotos. Embora não seja necessário adorar uma forma imaginária, é sumamente benéfico adorar a eterna forma da deidade de Bhagavan. As Sampradayas Vaishnavas estabelecem condição para pessoas nesses 3 níveis de qualificações adorarem a deidade. Não há nada de errado nisto, pois este é um arranjo único e por meio do qual as divas conseguem gradualmente obter auspiciosidade. Isto é confirmado no Srimad Bhagavatam 11, 14, 26. Ó Uddhava, assim como os olhos que são tratados com unguento terapêutico conseguem ver objetos bem diminutos, de forma semelhante ao se purificar da contaminação material, ouvindo e recitando as narrações de minhas atividades supremamente puras, o coração pode ver minha misteriosa forma transcendental, a qual está além do alcance da matéria. A Jivatma está envolta pela mente material e, nesse estado, ela não tem como conhecer a si mesma nem prestar serviço ao Paramatma. No entanto, pela prática de Sadhana Bhakti, que consiste em ouvir, cantar e outras práticas devocionais, a Atma gradualmente desenvolverá força espiritual. À medida que esta força aumenta, o cativeiro material abranda e quanto mais ele diminui, mais a natureza da alma assume seu próprio domínio. Deste modo, pela conquista gradual da percepção direta do Eu e de Ishvara, a alma ocupa-se diretamente em atividades espirituais. Segundo pensam certas pessoas, devemos esforçar-nos para perceber a verdade absoluta, rejeitando tudo que não seja verdade. É o chamado cultivo de conhecimento árido, que poder tem uma alma condicionada de renunciar a objetos que não são essencialmente reais? Pode um prisioneiro confinado a uma cela libertar-se pelo simples desejo de fazê-lo? Seu objetivo deveria ser erradicar a ofensa que o colocou em cativeiro. O principal defeito da Jivatma é o fato dela ter se esquecido de que é serva eterna de Bhagavan,
motivo pelo qual fica atada por Maya e é forçada a sofrer felicidade e aflição materiais e repetidos nascimentos e mortes neste mundo. Embora uma pessoa possa a princípio se ocupar em gratificação dos sentidos, e se por algum motivo sua mente demonstrar um pouco de inclinação por Ishvara, e ela tiver darshana regular da deidade, e ouvir Lila Katha, sua natureza original de ser serva de Krishna irá se fortalecer. Quanto mais força esta natureza inerente desenvolver, mais competente o devoto ficará para perceber o espírito diretamente. A única esperança de progresso espiritual para os menos qualificados espiritualmente é servir a deidade, ouvir e cantar sobre o Senhor. Foi por estes motivos que os Mahajanas estabeleceram o serviço à deidade. Mula. Acaso a meditação numa forma do Senhor, no âmbito mental, não seria superior à adoração a uma forma feita de elementos materiais? Gaurachandra. Ambas são a mesma coisa. A mente acompanha a matéria. Tudo o que ela pensa também é material. Mesmo que digamos que Brahma é onipresente, como podem nossas mentes conceber isso de fato? Seremos forçados a pensar em Brahma em função da onipresença do céu. Como conseguirá a mente ultrapassar este plano? Nossa concepção de Brahma fica, portanto, sujeita à limitação do espaço material. Se alguém disser, estou meditando em Brahma, sua experiência de Brahma será limitada pelo tempo material, pois a própria desaparecerá ao encerrar a sua meditação. Como pode a meditação no plano mental atingir um objeto que está além da matéria, se a mente é condicionada por tempo e espaço, que são fenômenos materiais? Mesmo rejeitando esta ideia, segundo a qual a forma da deidade pode consistir em elementos materiais, tais como terra e água, e imagina-se que Ishvara encontra-se nas direções ou no espaço, mas ainda assim isto tudo é Bhuta Puja, adoração à matéria. Nenhum objeto material pode garantir a conquista da meta transcendental. A única coisa que facilita este processo é o despertar da inclinação por Ishvara. Esta inclinação inerente a Jivatma é gradualmente fortalecida e converte-se em Bhakti se a pessoa profere o nome de Deus, recita seus passatempos e recebe inspiração ao contemplar a deidade. A forma espiritual do Senhor só pode ser alcançada pela Bhakti pura e não por Jnana e Karma. Mula. A matéria é distinta de Deus. Acho que é melhor não adorar objetos materiais, porque, segundo dizem, Satã introduziu a adoração à matéria para manter as entidades vivas atadas ao mundo material. Gaurachandra. Ishvara é único e inigualável e não tem rival. Tudo neste mundo é criado por ele e está sob seu controle. Portanto, qualquer objeto ou ser usado em adoração a ele poderá satisfazê-lo. Neste mundo não existe objeto que, ao ser adorado por alguém, poderia despertar-lhe a malevolência, pois ele é todo auspicioso. Mesmo que existisse alguém como Satã, este não passaria de uma diva especial sob o controle de Deus, sem poder algum para fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus. No entanto, em minha opinião, não é possível existir uma entidade viva monstruosa como essa. Não é possível que aconteça nenhuma atividade que seja contrária à vontade de Ishvara. Tampouco existe alguma entidade viva
independente do Senhor. Se você me perguntar qual é a origem do pecado, minha resposta é a seguinte: o entendimento que as divas são servas de Bhagavan é vidya, conhecimento, e o esquecimento deste é avidya, ignorância. Todas as divas que por alguma razão abrigaram-se em avidya irão semear as sementes de todos os pecados em seu coração. Nos corações daquelas divas que são associadas eternas de Bhagavan, não há semente de pecado. A pessoa deve cuidadosamente entender esta verdade sobre a vidya, ao invés de imaginar um mito extraordinário em torno de Satã. Ou seja, não é ofensa adorar o Senhor em elementos materiais. Adoração à deidade é muito essencial para as pessoas de pouca qualificação espiritual e particularmente auspiciosa para as pessoas de alta qualificação espiritual. Em nossa opinião, é apenas um dogma pensar que não é bom adorar a deidade. Não há lógica ou evidência no Shastra que apoie este posicionamento. Mula. A inclinação a Deus não pode ser estimulada por meio da adoração à deidade, pois a mente de quem realiza semelhante adoração sempre permanece confinada às propriedades da matéria. Gorachanda. Podemos entender a falha de sua teoria estudando os relatos milenares históricos daqueles que se tornaram grandes devotos. Muitos começaram a adorar a deidade ainda neófitos. No entanto, à medida que seu humor devocional desenvolvia, pela associação com devotos puros, sua realização da natureza consciente e transcendental da deidade também evoluiu. E por fim, eles mergulharam no oceano de Prema. É uma verdade conclusiva que Satsanga é a raiz de todo avanço espiritual. Quem se mantém na associação de Bhaktas de Bhagavan, que estão situados plenamente em consciência divina, desperta afeição transcendental por Bhagavan. Quanto mais cresce esta afeição transcendental, mais se esvaece a ideia material da deidade, e por grande boa fortuna, gradualmente esta consciência divina é revelada. Em contrapartida, os defensores das religiões não arianas costumam opor-se à adoração à deidade. Mas considere comigo, quantos deles alcançaram a realização espiritual Chinmaya Bhava? Ao despertar seu tempo com argumentos inúteis e malícia, como eles poderão experimentar devoção verdadeira a Bhagavan? Mula. Não é errado alguém praticar bhajana interno a Deus com atitude amorosa e externamente ocupar-se na adoração à deidade. Contudo, como pode ser adoração a Deus a adoração a um cão, gato, serpente ou libertino? Nosso venerável profeta Pangabara Sahib condenou veementemente tal adoração a objetos materiais. Gorachanda. Todos os seres humanos são gratos a Deus. Por mais pecados que cometam, eventualmente tornam-se cientes de que Deus é a entidade suprema e, munidos desta crença, prostram ante das coisas extraordinárias deste mundo. Ao sentirem-se inspirados por sua gratidão a Deus, é natural que pessoas ignorantes prestem respeito ao sol, rios, montanhas ou animais enormes. Expressem seus respeitos diante de tais coisas e demonstram submissão a elas. Sem dúvida, é imensa diferença entre este tipo de adoração a objetos materiais e a afeição transcendental pelo Senhor, Chinmaya Bhagavad Bhakti. Ainda assim, o fato dessas pessoas ignorantes assumirem uma atitude de gratidão a Deus e reverência para com objetos materiais
produz aos poucos um efeito positivo. Portanto, ao examinar logicamente a situação, não se pode atribuir culpa alguma a eles. Se as práticas de meditar no vazio e no onipresente aspecto do Senhor e oferecer namás ou outros tipos de orações a algum aspecto impessoal do Senhor, também não possui o amor transcendental e puro, e que são estes métodos. Em que então são estes métodos diferentes da adoração a um gato, por exemplo? Nós consideramos que é essencial despertar bhava por Bhagavan de qualquer forma possível. A porta que conduz à elevação gradual é firmemente trancada quando pessoas que estão em diferentes níveis de adoração são ridicularizadas ou condenadas. Aqueles que se deixam enfeitiçar pelo dogmatismo tornam-se, deste modo, sectários, carecem das qualidades de generosidade e tolerância. Isto é porque eles ridicularizam e condenam os outros que não fazem adoração da mesma maneira que eles. Este é o grande erro deles. Mula. Então devemos concluir que tudo é Deus e que a adoração a toda e qualquer coisa é adoração a Deus? Gaurachandra. Não dizemos que tudo é Deus. Ao contrário, Deus é distinto de todas essas coisas. Além de Deus criar e controlar tudo, todas as coisas têm uma relação com Ele. O fio dessa relação passa por tudo, isto é, a pessoa deve compreender que Deus está presente em todas as coisas. Quem percebe a presença de Deus em todas as coisas, gradualmente regozija-se e tem experiência da suprema entidade consciente e transcendental. Isto se expressa no Sutra Jignasa Aswadhanavadi. A investigação leva à experiência. Vocês são todos panditas eruditos. Se vocês bondosamente considerarem este assunto com uma atitude generosa, irão compreendê-lo. Nós, Vaishnavas, somos completamente desinteressados em coisas materiais e não nos agrada participar de debates extensos. Se vocês bondosamente nos permitirem, agora nós iremos ouvir a sublime narração musical do Sri Chaitanya Mangala. Não ficou claro qual a conclusão que o Mullah Sahib obteve daquela conversa. Após breve silêncio, ele disse: "Fiquei satisfeito em ouvir o seu ponto de vista. Outro dia eu regressarei e indagarei mais. Já é tarde e desejo voltar para casa." Assim, ele e seu grupo montaram em seus cavalos e partiram para Satsaika Paragana. Os Babaji exclamaram o nome de Sri Hari com grande deleite e foram para o templo ouvir a recitação do Sri Chaitanya Mangala. Assim termina o 11º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma e Idolatria.